fala efetivamente logo de cara o que a gente tem que fazer para... Olá, estamos aqui presentes para falar sobre a efetividade dos direitos fundamentais, a igualdade no Brasil. A equipe composta por Kailane, Felipe, eu que me chamo Vitória, Marcos, Sara, Ailton, Carol, Pedro e Vitor. Sabemos que a Constituição Federal, a de 88, traz em seu bojo diversos princípios e normas para trazer a garantia desses direitos fundamentais. Porém, na nossa realidade, vemos o quanto é divergente a teoria, a prática, né, o que está escrito e o que realmente é posto em prática na nossa realidade. E aí é o que vamos debater aqui, o que vamos conversar é justamente sobre isso. O que é necessário, o que ainda falta para poder tornar esses direitos efetivos à nossa realidade. Bom, sobre a questão da igualdade em si, Dirley da Cunha Júnior, citando Rousseau, ele parte de um contexto bastante interessante, que é a partir de que momento surgiu a desigualdade. Então, assim, ele fala, Dirley citando Rousseau, fala o seguinte, que a partir do momento em que o homem começou a constituir uma sociedade, surgiu a necessidade de ter alguém superior para poder controlar, gerir aquela bolha social. Então, assim, como ele consta aqui, ó, enquanto os homens se concentraram com suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a costurar suas roupas de peles com espinhos de plantas ou espinhas de peixes, a embelezar seus arcos e flechas, a talhar pedras cortantes, algumas canoas de pescadores e fazer pinturas, artes, sem a ajuda de outras pessoas, ou seja, quando o homem era totalmente independente e utilizava de todos os recursos da natureza, ele tinha plena igualdade entre todos. A partir do momento que o homem deixa de ser nômade, cria uma comunidade, vai se desenvolvendo, surge o conceito de tipo da desigualdade em si, porque tinha necessidade de ter alguém superior para gerir, tinha que ter a necessidade da lei, uns tinham mais posses que outros, e a partir deste momento da história da humanidade é considerado o surgimento das desigualdades em si. E assim, eu gostaria de saber de vocês alguma coisa relacionada sobre as desigualdades e as igualdades também. Bem, é o seguinte, então, colocando na nossa isonomia que a nossa Constituição utiliza, primeiramente ela utiliza o termo que somos iguais perante a lei. Isso aí tem a ideia, parece que tem a ideia de que a gente tem a ideia, tipo, como pode dizer, assim, todo mundo é tratado da mesma forma, assim, independentemente das suas condições sociais ou algo do tipo. Mas, porém, segundo o José de Silva, o José, como pode dizer, ele deixa mais explicado que, na verdade, a nossa Constituição, ele segue contra a isonomia formal, que é a igualdade apenas formal, e a igualdade material. Ele tenta unir as duas. E também tem a terceira questão, que o sentido que a igualdade perante a lei, ele tem o mesmo sentido da igualdade na lei, na verdade, segundo a jurisprudência. O que seria essa igualdade na lei, praticamente? Será que você só pode tratar desigualmente se a lei permitir, praticamente isso. Acredito que o colega quis trazer aqui é aquela questão de tratar o igual, né, como igual e o desigual como desigual, né, atendendo às suas necessidades, que são diferentes necessidades. Aí entra a questão das classes e tudo mais. Gente, acredito que foi isso que eu quis trazer. Como já dizia o filósofo Aristóteles, né, devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Eu vou trazer um exemplo aqui, baseado nessa frase, para que a gente tenha um melhor entendimento sobre essas igualdades e desigualdades. Ou melhor dizendo, né, tem uma forma melhor de falar isso, uma forma até informal, que é o preconceito do bem, que as pessoas chamam assim. Vou dar um exemplo. Eu e meu coleguinha ali, Pedro, nós estamos fazendo a inscrição para a faculdade pública, para se inscrever na faculdade pública.
eu tenho direito a cotas para negros, para afrodescendentes. E o coleguinha, por ser branco, não tem esse direito para afrodescendentes, porque o STF entende, né, na visão do STF, que o negro ele merece essa cota para poder compensar o preconceito que o negro vem sofrendo ao longo da história. Entenderam? E tipo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês sobre esse direito à igualdade. O direito à igualdade, ele é absoluto? Não, não é absoluto. Porque até mesmo o direito fundamental à vida, ele também tem suas exceções também. Por exemplo, o aborto. Assim, do entendimento do STF coloca o quê? Como algo proibido, mas também coloca o quê? Exceções, como caso de estupro, assim, quando você vai... Formação, né? Formação Uma formação encefálica. Sim, ele também tem pena de morte. Em regra, é proibido, mas quando é tempo de guerra, acontece. Então... Ele não é absoluto, mas ele deveria ser, né? Se a gente observar um dos artigos mais importantes da Constituição, da nossa Constituição, que é o artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, né, da pessoa humana, ele estabelece uma série de princípios e garantias que visam assegurar a dignidade da pessoa humana. Eu vou ler aqui para vocês o que diz o artigo 5º da Constituição. Ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Enfim, aí ele traz alguns desdobramentos. Eu acho interessante o que tem escrito aqui, né? O direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, propriedades. E a gente observa que o objetivo desse artigo é trazer de fato a igualdade a todos, né? Como diz nos outros incisos, construir uma sociedade mais livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Então eu observo que, apesar de ser absoluto, eu vejo que ele é absoluto pelo menos no papel, né? Infelizmente a gente sabe que no dia a dia, né, no cotidiano, não é assim que a gente observa esse artigo ser colocado em prática, né, de fato. É verdade. Aí, gente, a gente percebeu aqui na fala de vocês, né, que existe realmente um passo a passo para que tudo isso venha se formar do jeito que está hoje. A sociedade é uma sociedade grande hoje, em relação ao todo, e a gente vê que surge questionamentos. E o tema central, né, já foi dito aqui pelos colegas, como foi que surgiu uma sociedade onde não existiam direitos, onde passou a se formar, né, os direitos da igualdade. Aqui o Vitor foi muito categórico quando falou do artigo 5º da Constituição, que é a nata do que vai falar acerca da lei aqui no Brasil, dos direitos da igualdade. Mas partindo para o nosso tema central, de como tornar o direito fundamental à igualdade mais efetivo no Brasil, eu gostaria de trazer algumas perguntas aqui para a gente debater, né? E a primeira pergunta que eu tenho é: o que é que nós entendemos como direito fundamental? Porque os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, ele está acoplado com os direitos da igualdade, né? Então, eu gostaria de saber dos colegas aqui para a gente falar um pouco desses direitos fundamentais. Respondendo a pergunta do colega sobre, né, na nossa visão, que é o direito fundamental, na minha visão, o direito fundamental é aquele direito inerente à sociedade, né? Surge a sociedade, surge a necessidade. Como o colega mencionou aqui no início, a questão da formação, né, do contexto do homem na sociedade, como surgiu essa necessidade. Então, para mim, a questão desse direito fundamental é justamente isso. O que a Constituição trouxe foi a garantia, o respaldo desses direitos, né? Na minha visão, são a questão do direito social, à educação, ao lazer, à saúde, à segurança, a todas essas demandas, né? Que, como já foi dito, no que surge a sociedade, surge essa necessidade, porque é necessário, é importante para o convívio
para a promoção da paz, da igualdade e da justiça para todos, né, nesse convívio social. É exatamente isso. E continuando o que você estava falando, embora a gente saiba que nenhum direito ele seja acima do outro, a nossa Constituição ela põe os direitos principais aqui no caput do artigo 5, né? Que é o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São esses os direitos, né, protetivos que garantem o mínimo necessário para que o indivíduo ele venha a existir de forma digna dentro de uma sociedade administrada pelo Estado. É importante falar, gente, que esses direitos, eles não podem ser violados de forma nenhuma. E esses direitos, eles precisam estar assegurados pelo Estado. O Estado, ele tem que efetivar, de fato, esses direitos para os seus cidadãos. E também, os cidadãos precisam fazer valer os seus direitos, através de manifestações, através de requerimentos, procurar os seus representantes para poder fazer com que esses direitos sejam de fato assistidos, né? A gente percebe em várias esferas da nossa sociedade, segurança pública, saúde, né? Questões até mesmo financeiras, etc., moradia também, que é algo muito importante, está sendo muito dito hoje no Brasil, que muitos ditos representantes da população não fazem de fato valer esses direitos para as pessoas, e as pessoas também não recorrem, elas não fazem suas manifestações. A gente vê hoje no Brasil que existem vários movimentos sociais aí, várias manifestações, mas para o número grandioso da nossa população ainda é pouco, né? Eu acredito que se a população, a nossa sociedade tiver uma visão maior dos seus direitos, conhecer melhor os seus direitos, as suas garantias, o que a Constituição, nesse caso o artigo 5º, que nós estamos falando aqui, o que a Constituição fala em relação aos direitos, o que o Estado precisa assegurar, eu acho que as pessoas sabendo disso, sabendo desses direitos, elas vão conseguir ir buscar melhor um pouco mais os seus direitos. Eu acho que é bem um pouco disso, é a falta da pessoa. Muitas pessoas geralmente não sabem quais são os seus direitos diante de certos problemas, não sabem o que ela pode recorrer, ela acha que não pode tomar atitude nenhuma e acaba por deixar passar, né, certas atitudes, certos problemas que elas sofrem, e isso acaba sendo, né, meio que falta de se ligar realmente na lei, de procurar saber, de procurar entender. É realmente isso aí. E a falta do ensino, né, de fato, o incentivo. Eu tive uma experiência bacana, vou compartilhar aqui com vocês. Eu fui fazer algumas obras sociais e na época a gente fez uma parceria com um colégio, que era um colégio que tinham pessoas com poder aquisitivo maior. E eu tive a experiência de entrar em uma sala e ver uma professora ensinando sobre as questões de direitos e deveres, Código de Defesa do Consumidor, entre outras coisas, direitos assim, que se caso fossem violados, aqueles alunos poderiam recorrer. E são coisas que a gente não vê em uma escola, infelizmente, em uma escola pública, né? A gente não vê aquelas pessoas ali de baixa renda tendo essa orientação. É aí que então, entra quando o direito à educação, né? Isso, e aí quando eles chegam num momento em que tem o seu direito violado, eles simplesmente, eu não vou correr atrás porque é caro, porque eles já não estão consigo. assim tão acostumados, né, a serem violados esses direitos, que eles já entendem como natural essa violação, né? Não tem, por não conhecer inclusive a lei, conhecer esses direitos que você trouxe, todos esses direitos que são fundamentais à dignidade humana, termina que passa batido mesmo, eles não recorrem, não vão atrás desses direitos por não conhecerem, né? Por Como não dizem, saberem mesmo. aquela questão de controlar a massa para se manter o poder. É como de forma parecida a questão histórica do voto de Cabresto, onde você tinha que você era induzido a votar em certa pessoa. Mas voltando para o contexto dessa busca de buscar seus direitos, é mais ou menos a mesma coisa. A massa é controlada pelo sistema em si. É como dizem, como é que oh, meu Deus, fugiu. Mas meu Deus do céu, fugiu. Corre, fugiu. Fugiu, eu vou buscar. Nós estamos entendendo o que você está falando. Mas tipo, meu Deus do céu, fugiu. Mas Eu vou acrescentar aqui, você vai pensando aí e vai trazer posteriormente. Também, viu? Lá, Marcos, fica à vontade. E também, só por
E por conta da população não saber do seu direito, principalmente o direito à igualdade e o direito à educação, assim, isso põe em risco o nosso Estado de Direito. O que faz a gente ser diferente do Estado liberal e do Estado de não direito é que o Estado de Direito democrático, ele se preocupa com o âmbito social. Aí coloca assim, leis públicas assim, para a população ter mais desenvolvimento também, distribuição de poder, mas quando você não coloca a população para reivindicar esses direitos, na prática virá um Estado liberal. E outra, complementando sua fala e retomando a meu ponto de pensamento que eu recuperei, o Gilberto de Menstein, que é o autor do livro Cidadão de Papel, reforça isso, que o que consta na Constituição não está sendo aplicado de forma eficaz. Por exemplo, no artigo 6º da Constituição, que diz que são direitos sociais aqueles relacionados à educação, saúde, emprego, lazer e tudo mais. Mas na vida real, na prática, isso não é garantido. O lazer, a gente não pode ter um domingo de lazer por causa da criminalidade. A saúde é precária. Tem muitas coisas que, constam, mas que não são eficazes. Aí, voltando à minha linha de pensamento sobre a busca pelo direito e tudo mais, se dá, como você falou, através do conhecimento, onde escolas de classe mais alta estuda essas questões sobre seus direitos e tudo mais, e que escolas populares, públicas, não têm tanto conhecimento assim relacionado aos seus direitos. E é o que reforça o pensamento de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, que fala que a arma mais importante, a arma mais eficaz contra as desigualdades, o preconceito e tudo mais, é o conhecimento. Ou seja, para que a massa tenha seus direitos garantidos em relação tanto à igualdade quanto aos direitos fundamentais oferecidos pela Constituição, é necessário que a massa, no geral, tenha conhecimento de seus direitos e cobre por isso, e busque por isso, sabe? Eles não fazem... Pode falar, colega. Eles não fazem questão de que a massa saiba dos seus direitos, porque, querendo ou não, isso é perigoso. Se eles souberem, quanto mais conhecimento eles obtiverem, lembrando que são as classes populares, a maioria da população, vamos ter muitos protestos, muitas revoltas, e quem está em cima não quer que embaixo saiba dos seus direitos, justamente porque é perigoso. Exato, eles querem que a população, a maioria da população, seja essa antigamente chamada massa de manobra mesmo, porque quanto mais conhecimento, quanto mais educação nós tenhamos, quanto mais a gente vai reivindicar os nossos direitos, né? E essa reivindicação, para o poder, para quem está no poder, que quer manobrar, não é interessante. Então, por isso que principalmente nas escolas públicas, não, se bem que hoje já mudou muito, viu, gente? A configuração hoje já está bem diferente. Hoje as escolas públicas, os alunos das escolas públicas também à frente, bem engajados. Da escola pública. Bem engajados. Depende, mas hoje já mudou muito. Já se quadro. deu um avanço, não tá? A gente sabe que essa efetividade desses direitos para na nossa realidade ainda está muito longe. A gente sabe disso, ainda tem muita coisa para a gente caminhar. Sabe que a nossa sociedade é desigual, é injusta, a gente tem consciência disso, mas é justamente através dessa educação, através desse aumento de conhecimento e dessa procura. Por exemplo, hoje nós temos o acesso à universidade é muito maior do que na minha época, por exemplo. Hoje o pobre ou a classe menos favorecida, de poder aquisitivo menor, hoje está tendo muito mais acesso à universidade com esses programas todos, né, que beneficia, está tendo muito mais acesso à faculdade do que lá no meu tempo. Então hoje, vocês mais jovens, vocês hoje meninos de hoje, estão bem mais além do que na minha época. Tá? Então, assim, é um avanço, a gente precisa de políticas públicas
que incentive isso, que abra essas portas para essas classes minoritárias reivindicar esses direitos, conhecerem os seus direitos, é muito importante isso. Sabemos das classes que são prejudicadas, que além de serem as classes mais coisas, tem as classes dos homoafetivos, tem as classes das pessoas com necessidades especiais, tem as classes dos afrodescendentes, dos indígenas. A gente sabe que a oportunidade que é dada a essas pessoas é diferente de uma classe A ou B, é muito diferente. Então, assim, o aluno que vai para uma universidade, que vem de uma classe menos favorecida, é muito mais difícil esse acesso, e é muito mais difícil ser um profissional que tenha mais oportunidades justamente por conta da situação, do que um aluno que vem de escola particular, um aluno que tem papai e mamãe que dá comida, que dá tudo ali, que ele só senta e estuda. É diferente do aluno que tem que trabalhar o dia inteiro e de noite ir para a escola. Então a realidade é diferente, as oportunidades são díspares. A importância da igualdade material nesse quesito, né? Sim. Tem as questões das cotas também para pessoas com necessidades especiais, para afrodescendentes, para indígenas, que é para poder mesmo equiparar essa desigualdade para se estabelecer uma igualdade, né? Uma igualdade desigual, mas uma desigualdade do bem, como eu falei hoje mais cedo. Verdade. E voltando, só pegar um gancho aqui, voltando ao assunto da desigualdade, eu fico me perguntando às vezes, a quem interessa isso, sabe? A quem interessa ver essa desigualdade toda no nosso país. A gente, como eu acabei de citar recentemente, sobre a segurança pública, sobre a saúde, sobre a educação. Eu fico tentando entender a mente dos nossos governantes, das pessoas que administram o país, porque eu penso assim que entra ano e sai ano e parece que a desigualdade no Brasil ela é apenas usada como uma forma de promover um governo em detrimento de outro, sabe? Eu fico observando esse tipo de coisa, eu fico me perguntando, poxa, a quem interessa esse tipo de desigualdade? É verdade. Partindo desse pressuposto, né, que nós fundamentamos aqui acerca do direito fundamental, que está vinculado ao direito à igualdade, e o direito à igualdade está vinculado aos direitos fundamentais. Nós vamos sair agora, né, com o nosso tema central, como tornar o direito fundamental a igualdade mais efetiva no Brasil. E de acordo a esse tema, eu quero perguntar a vocês aqui como é que a gente poderia dar um destaque à efetividade desses direitos fundamentais e direito à igualdade no nosso país. Bom, meu amigo, eu acredito que para a gente tornar esses direitos um pouco mais efetivos no Brasil, precisa entender que isso é um compromisso coletivo, é um compromisso de todos nós. Eu deixei aqui, linkei aqui algumas medidas, né, que a gente possa conversar e discutir aqui para melhorar essas questões da efetividade desses direitos no Brasil, como a promoção de políticas públicas. A gente já sabe que existem alguns órgãos, né, que fazem questões sociais, né, programas sociais, na área social mesmo, tem muitos programas, são programas de distribuição do de governo renda. de distribuição de renda. Nós temos os CREAS, os CRAs, os órgãos de psicologia, tudo isso ajuda nessa conscientização e trazer essa realidade. A expansão também de acesso a serviços básicos, principalmente nas áreas mais vulneráveis. Outra coisa muito importante também é rever estruturas sociais, econômicas que perpetuam privilégio e discriminação. A gente sabe que existem alguns órgãos públicos, até mesmo na nossa política a gente vê que em um estado, em um país onde muitas pessoas, e a maioria são pessoas mais pobres, eles têm cargos públicos que têm altíssimos salários, sabe? E essas pessoas são as detentoras, né, do poder. Então a gente precisa rever esse tipo de coisa, e nesse sentido é importante também o engajamento da sociedade civil. Como nós já falamos anteriormente, é necessário que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, né, para que elas possam reivindicar os seus direitos e sendo assim, cobrar dos detentores do poder para que esses direitos eles se tornem mais efetivos para cada um de nós. Até porque, na teoria, esses detentores do poder é a representação da massa, do povo, né? Eles Foram eleitos por nós, né? Deveriam estar cumprindo as exigências. E para que
por que ele está ali. Ele foi posto ali naquele local, naquele lugar, naquele de destaque para representar a gente. Então, nada mais, nada menos do que o interesse da população. A gente tem que fazer valer esses direitos para que a gente tenha efetividade. A gente tem que... Interessante, Sara, é que nós hoje temos alguns avanços porque pessoas há muito tempo atrás lutaram, né, para que hoje nós tenhamos a efetivação de alguns direitos. E hoje nós temos essa oportunidade de estar aqui discutindo sobre esse assunto e talvez nós, é triste falar isso, mas é uma realidade, talvez nós não iremos colher os frutos daquilo que nós estamos plantando hoje, mas com certeza os nossos filhos, os nossos netos, eles vão colher os frutos que nós estamos plantando aqui hoje, discutindo sobre a efetividade, a efetivação desses direitos fundamentais para a dignidade da pessoa Sem humana. dúvida, sem dúvida. A nossa base, na verdade, vem disso, né? A própria Constituição foi levantada, construída por pessoas que lutaram para a garantia desses direitos. Assim, gente, eu queria sair um pouco dessa caixa, né? A gente sabe que todo essa situação precária no nosso país, né, no Brasil, se trata realmente dos governantes, né, e de coisas que deveriam estar acontecendo, mas não acontecem, né? Mas assim, trazendo um pouco para o nosso dia a dia, eu queria ouvir também de vocês assim, será que nós, na questão da empatia de um para o outro, não teríamos também assim, como trazer uma efetividade, né, para que os nossos direitos pudessem ser exercidos com relação à união, né, saindo um pouco dessa esfera política, governamental, trazendo mais para a massa, para o povo, né? Vocês acham que a gente poderia, entre nós, né, trazer alguns benefícios para que essa efetividade no nosso país ela pudesse crescer, aumentar, gerar mais frutos? Isso é bacana você falar isso, porque uma coisa que eu via muito há uns tempos atrás, eu não sei, hoje em dia ainda, talvez no bairro de vocês tenha, no meu não tem mais, eram os conselhos que tinham de moradores, né? As associações. Quando eu era mais novinho, eu via muito isso lá no bairro e aquelas pessoas eram muito ativas e a gente via diversas coisas interessantes lá no Todo mundo se no mobilizando, bairro, né? As pessoas se mobilizavam, eles se reuniam e faziam uma única só voz, se reuniam para que pudessem fazer os direitos fundamentais serem efetivos, pelo menos na região onde eles... Naquela comunidade, né? Naquela comunidade. O Matheus falou, né, nosso professor, ele falou na sala de aula a questão da ação social que ele faz, né? Não sei se vocês perceberam, que ele conseguiu transformar a história de um bairro com relação aos direitos serem cobrados, porque ele trouxe especificações de treinamento, de conhecimento dos direitos para 15 pessoas. Então, assim, é algo que a gente percebe que entre nós também a gente pode gerar. Tem uma história, gente, que aconteceu no ano de 1998, um antropólogo americano, ele foi numa pequena aldeia na África. E quando chegou lá, ele colocou doces em uma árvore, enfileirou as crianças em um raio de 10 metros e disse assim, vocês vão correr, quem chegar primeiro pega o doce e ganha o doce, fica com o doce. As crianças, na hora da partida, deram as mãos umas às outras, saíram todas juntas, pegaram os doces todas juntas e comemoraram todas juntas, né? E ele, intrigado ali, estudando a cultura daquele povo, ele achou estranho aquilo, porque não fazia parte do convívio dele. E ele perguntou, as crianças disseram para ele, Umbutu, tio. E essa expressão Umbutu, nessa aldeia da África, significa eu sou quem sou porque somos todos nós, né? Então aquelas crianças ali, elas deram uma lição de igualdade, né? Que elas poderiam vencer, elas poderiam crescer, elas poderiam chegar mais longe, não porque ninguém de cima estava proporcionando aquilo a ela, mesmo que seja algo pequeno ali naquela esfera, mas elas conquistaram juntos, né? É quando você trouxe a questão da empatia, né? Isso aí isso. um bom exemplo de empatia. É você se colocar no lugar do outro. Poxa, eu sou mais rápido, eu ganho e os meus, né? Os que estão ao meu redor. Então aí entra a questão da empatia, de você colocar como é que você vai se sentir se eu sozinho comer o doce, né? Isso é Então, importante discutir, Sarinha, porque a nossa sociedade hoje é uma sociedade muito polarizada, né? E eu fico muito assustado como é que vai estar nossa sociedade daqui a alguns anos, né?
porque, como eu falei, eu via essas união de pessoas há uns tempinhos atrás, onde existia as opiniões divergentes, as opiniões políticas lá do A, lá do B, mas as pessoas conseguiam se unir por um bem comum. E eu observo que hoje, né, não só entrando na questão política, mas na questão da sociedade mesmo, da sociedade civil, as pessoas estão muito visando apenas o seu próprio eu, né? muito egoístas. Ah, eu penso em candidato A, eu sou candidato B, você não pode dialogar comigo, você fica em um canto, você fica no outro. Então eu fico preocupado como é que vai estar a nossa sociedade daqui a alguns anos, mas eu ainda tenho um pouco de esperança de que, através do conhecimento que nós estamos tendo aqui, e outras pessoas estão tendo também, através do diálogo, da discussão sobre esses temas, nós vamos construir, sim, talvez não na totalidade, mas uma sociedade que lá na frente vai estar com um pouco mais de conhecimento sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, e de como esses direitos podem ser efetivados na vida de cada um. É justamente isso. A gente às vezes se preocupa assim, porque o político A, o político B, ele não está fazendo pela gente. Mas e a gente? O que é que a gente está fazendo pelo próximo? Nós o que é que a somos gente está a fazendo sociedade, pela... Quem forma a sociedade é os cidadãos que estão lá. Então, o poder está com o povo, né? O poder está com o povo. A gente esquece que realmente a massa é o poder. Sim. E parece que é interesse deles também que haja esse tipo de conflito, separação e de conflito, para que essas pessoas não se unam para poder ir de confronto a eles, Uma entendeu? tática romana de dividir para conquistar. De dividir para conquistar. Muito bacana. Exatamente. Para causar um desentendimento. Eu lembro quando eu estava estudando história, falaram que na época da escravidão, eles pegavam várias pessoas que eram escravas na época, né? Que falavam línguas diferentes. Para que houvesse desentendimento, porque eles, se unindo, eles eram a maioria. Eles não iam ficar ali, Ficariam mais fortes. Não iam se entender. Ficariam mais fortes. E nós, se tomarmos a iniciativa, a gente pode consolidar, ajudar, né, a consolidar uma sociedade mais empática, tal como diz na Constituição. Sim. E assim, gente, trazendo as especificações, né, para a gente encerrar o nosso podcast, o nosso bate-papo aqui, que foi muito edificante, a gente vai trazer os subtópicos que vão falar desses direitos à igualdade, né? E dentre muitos que existem, que a gente pode discutir aqui, nós separamos aqui dois, que fala de segurança pública e saúde. Já é um gancho, já começamos a falar, na verdade, e a gente podia falar um pouco sobre a segurança pública, né? O que é que nós achamos, né? Que pode melhorar, o que está errado, o que nós estamos vendo que está fora de contexto, né? E como é que a gente pode trazer aqui ideias, né? E para que isso venha a cada dia melhorar no nosso país, né? Bom, quando se trata de segurança pública, que é um tema que eu gosto muito, essas questões de direito, né, e de segurança pública, eu falo de um sonho que eu tinha quando eu era criança, né? Eu via os policiais andando na rua e eu achava massa aquela questão de, puxa, eu defender a sociedade e tal, ser um representante do Estado. E, infelizmente, depois que eu completei meus 15, 16, 17 anos, eu acabei deixando esse sonho de lado, porque eu comecei a ver a diferença, né, do tratamento da polícia militar no meu bairro e no bairro onde minha mãe trabalhava. Eu lembro que minha mãe às vezes me levava para trabalhar, para acompanhar ela nas casas onde ela fazia alguma faxina e tal, e eu via os policiais militares lá conversando com a população, a forma de abordar né? era diferente e tal, e aquilo ali, falava, velho, que massa esse tratamento e tal. Eu via crianças, eu lembro de uma cena que eu nunca me esqueci, eu tava jogando bola com o filho da moça que empregou a minha, da patroa, e os policiais passando, eles desceu do carro, deu um doce pra gente, jogou bola com a gente. Aquilo ali encheu meu coração. Falei, velho, é isso que eu quero. Eu cresci com essa ideia de querer ser policial militar. Só que aí eu sempre voltava pro meu bairro e eu via coisa diferente. Eu via policiais batendo em algumas pessoas, eu vi pessoas trabalhadoras que eu conhecia sendo xingados por policiais, sabe? E isso tirou de mim esse interesse, Brilho, né? Esse admiração, brilho, né? E eu fiquei me perguntando por que há essa diferença. A gente sabe que existe uma questão histórica por trás, né? A gente sabe que, historicamente falando, socioeconômica, isso, a polícia militar ela foi criada, né,
na minha opinião, para defender o interesse Do cidadão. mas o que a gente percebe é que ela está sendo utilizada para defender o interesse daqueles que detêm de fato o poder, o dinheiro e tal. Então, assim, eu fico hoje muito triste em relação à segurança pública no Brasil, no bairro, porque eu observo que há uma certa diferenciação. O modo de operação é diferente. A gente vê um modo de operação nos bairros mais de classe alta. Você vê no Corredor da Vitória, por exemplo, a forma que o policial trabalha lá é totalmente diferente do bairro. Eu sei que ao entrar no Corredor da Vitória, ele não vai ser recebido a tiro, né, como a gente vê na periferia, mas eu acredito que existam outras formas, né? Existem formas de você talvez não só no enfrentamento por exemplo, o tráfico de drogas, coisa do tipo, mas em relação ao tratamento ao cidadão que mora na... Você falando de igualdade, tem que existir, tem que existir, né? O tratamento ele tem que ser igual. Não é todo mundo que mora na periferia que é marginal, que é bandido. Isso, com E certeza. ele chegando nesses bairros periféricos, a visão dele é tipo que todo essa, mundo né? bandido. A minha infância foi bem parecida com a sua, né? Quando criancinha, a gente... vem a polícia, a gente abraçava, eles tinham aquela reverência toda com a gente e tal, mas hoje em dia, os meus sobrinhos, quando vê carros de polícia, eles procuram um lugar para se proteger. Até mesmo os meus pets, eles já andam assustados com um barulho de carro de polícia. Porque quem era para proteger, hoje em dia, está oferecendo a violência, até mesmo dentro dos nossos lares, entendeu? Eu mesmo, o bairro antigo que eu morava, eu me mudei por questão de que os policiais me desrespeitaram dentro do meu próprio lar, entendeu? Me colocou em uma situação muito constrangedora, a qual eu não me sentia segura a conviver naquele lugar com movimentos de policiais. E eu me mudei, assim, tipo, de um bairro para o outro, assim, 10 minutos de carro. Esse lugar que eu moro é completamente diferente, entendeu? Aí a gente vê a desigualdade. Sim. E eu acho importante também de falar que a gente aqui não está falando sobre uma totalidade, né? Para a gente não ser aqui dizer que nós somos irresponsáveis, estar generalizando, dizendo que todos os policiais são assim, não é isso a nossa intenção, mas nós estamos aqui contando experiências de coisas que eu particularmente, a minha colega aqui, de coisas que nós vivemos, né? Observando a diferença na forma, né, que a polícia trata a segurança pública, com relação a todo, as pessoas que têm uma condição melhor e uma condição um pouquinho inferior. Vocês querem falar alguma coisa acerca da saúde? Também eu acho que a colega aqui já trouxe. Eu acho que quando ela abordou saúde, educação, eu acho que agora a segurança pública, eu acho que tá tudo dentro do mesmo contexto. Tá tudo no mesmo rol, né? Porque na verdade a gente vê que a fragilidade, como já foi mencionado, não está no seu texto, né? Não está na garantia do direito. Esse direito tem, a questão é na prática. É quando a gente vê a realidade, como o colega mencionou, entre um bairro e outro. O problema é o que a gente falou anteriormente, né? Tratar o igual como igual, o desigual como desigual, que a lei está aí para todos. A Constituição está aí com os direitos e garantias para todos. Só que na prática vemos a divergência. A aplicabilidade dessa lei na prática é que diverge. Agora, como melhorar isso, né, gente? Como a gente pode fazer para, né? Fica à vontade, Vitor, fale. Se tratando, por exemplo, eu valorizo muito o SUS, né? O SUS é algo fantástico, o SUS é essencial. E vale ressaltar, desculpe, colega, que o SUS é um programa, né, que está aqui no Brasil, que é um dos melhores mundiais. Conhecidos em todo mundo. Todo mundo é conhecido em todo mundo. É o mais completo. É o nosso. Só que efetivamente. Mas o que me deixa triste é, até perto da minha casa, novamente trazendo uma experiência, eu vejo. Lá tem um posto bem perto. Eu fico triste quando eu chego lá, eu acordo para ir para a faculdade. Você chega lá 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, você já vê pessoas e filas imensas, pessoas que ficam ali com fome. Às vezes no sol quente, chuva. Tem que se submeter a isso para tentar conseguir uma ficha para ser passar por todo aquele protocolo. E é atendido com datas, normalmente com datas para marcação muito 30, 15 dias muito longo, né? Isso tornar o atendimento básico mais resolutivo, né? Diminuindo filas, dando condições para os profissionais também, né? Eu acho que é interessante, sabe o que é? A gente cobrar mais dos nossos
deputados Representantes. e vereadores, o pessoal do Poder Executivo. Eu não sei se vocês conseguem ver, existem canais de YouTube de alguns deputados e vereadores, né, que eles vão em postos médicos, eles vão nas câmaras para fazer essas cobranças, né, e quando eles vão lá, Fiscalização, né? eles fazem as fiscalizações, quando eles vão lá, a coisa começa a andar. Flui. Então, eu acho que o que poderia ser feito hoje, tanto em relação à segurança pública quanto em relação à saúde, é que a sociedade civil, né, dos bairros, possa voltar a se unir novamente, E aumentar a cobrança, né? aumentar a cobrança a esses vereadores, a esse deputado, para que eles possam sair, né, e voltar a fazer suas fiscalizações, a fim de que possa efetivar Concordo esses direitos. quando você fala em restabelecer essas associações. Porque o grupo é justamente a união Da né, minoria. da minoria, ou a união para a gente poder correr atrás e exigir os nossos direitos. Porque só tem força mesmo se a gente der as mãos e cobrar. Você tem que estar ali cobrando, porque senão... Obrigado. Cada dia mais a gente se juntar, se conscientizar, comentar, fortalecer, né? discutir, conhecer os direitos, para que as pessoas possam se mobilizar, né, de E fato. compartilhar E conhecimento. compartilhar com as que é pessoas, muito que é isso que importante. nós estamos fazendo isso aqui nesse breve podcast, né? Enfim, né, gente? A gente conseguiu perceber aqui que a efetividade desses direitos fundamentais enfrenta desafios significativos, né? Apesar das garantias constitucionais, como mencionamos aqui, a persistência de desigualdade econômica, social, é um obstáculo à plena realização da igualdade, né? Ou seja, se faz necessária a implementação eficaz, né, de políticas públicas, como comentamos anteriormente aqui, a conscientização também pública, né, dos cidadãos sobre seus direitos e deveres, que é um compromisso contínuo para a gente visar a promoção dessa igualdade. É isso, ficamos por Ok. aí. Isso. Obrigada. Obrigado. Tchau.